Olá, oitavo ano. Então, essa é a segunda parte do nosso conteúdo. Então, nós estudamos o que eram grandezas e agora nós iremos relacionar essas grandezas, utilizando lá essa regra de três, que a gente sempre está usando essas regras de três para resolver problemas, né? Então, vocês vão ver que tem diferença para resolver problemas onde as grandezas são diretamente proporcionais e é diferente para resolver problemas que envolvem grandezas inversamente proporcionais. Então, acompanha comigo os exemplos que vai ficar tudo mais fácil. A regra de três simples, ela é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3. Então, você conhece 3 valores para descobrir o próximo, que é o 4º valor. Devemos, portanto, determinar o valor a partir dos 3 conhecidos. A regra de três simples, ela relaciona 2 grandezas diferentes através de proporcionalidade entre elas. Você lembra que já estudamos sobre isso? Sobre proporcionalidade? Sim, essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, que foi o conteúdo lá do vídeo anterior. Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Aqui. Ó, com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Como que você vai começar a resolver um tipo de problema assim? Você vai escrever quais são as grandezas. Então, o que você está medindo? Lembra lá, grandeza não é o que você está medindo? O que você pode medir? Então, a quantidade de farinha de trigo. E isso está relacionando com a quantidade de biscoitos. Então, é assim. Com 600 gramas, ó, vou colocar aqui de baixo, ó, com 600 gramas de farinha de trigo, eu faço quantos biscoitos? 50. Com 1.800 gramas, eu faço quanto? Não sei, vou chamar de X. Agora, analisa as grandezas. Elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Se eu aumento a quantidade de farinha de trigo, o que vai acontecer com a quantidade de biscoito? Vai aumentar. Então, se você aumenta a quantidade de farinha de trigo, eu tenho mais biscoito. Se eu tenho menos farinha de trigo, pouca farinha de trigo, eu vou fazer pouco biscoito. Então, você percebe aí que são grandezas diretamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais. Então, você vai fazer como? Você vai multiplicar cruzado. Então, diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. 600 vezes x é igual a 1.800 vezes 50. Se você pegar 1.800 e multiplicar por 50, vai dar 90.000. Vou colocar mais para cá. Então, vai ficar aqui, 600, x é igual a 90.000. 600 está multiplicando, passa dividindo. Então, corta 2 aqui, corta com 2 zeros, então basta fazer 900 dividido por 6, que dá 150. 150 biscoitos. Certo? Então, problemas que envolvem grandezas que são diretamente proporcionais, anotem aí, ó, você vai multiplicar cruzado. Tá, e se o problema for de inversamente proporcionais? Vamos ver aqui agora. Aqui. Com a velocidade de 80 km por hora, um carro faz um percurso em 50 minutos. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Olha, nós estamos relacionando velocidade com o quê? Com o tempo. Aí você vai fazer aquela perguntinha. Se eu aumento a velocidade, o que vai acontecer com o tempo de chegada? Vai diminuir. Não é a lógica? Pensa, quanto mais velocidade eu coloco no meu carro, mais rápido eu vou chegar onde eu onde é o meu destino. Então, aqui.
Vamos escrever, ó, com 80 km por hora, eu faço com um tempo de 50 minutos. Aí eu aumentei, fui para 100 km por hora. Agora eu vou fazer o mesmo percurso, só que a 100 km por hora. Quanto tempo? X. Aí agora, anotem aí. Se as grandezas são inversamente proporcionais, ó, inversamente proporcionais, você vai multiplicar isso aqui, ó, reto. Ah, professor, como assim, ó? Você vai fazer assim. Lembra lá no anterior? A gente multiplicou cruzado. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você multiplica reto. Então vai ficar, ó, como assim? Vai ficar 100 vezes x. Tá vendo? Ao invés de você multiplicar 100 vezes 50, você vai multiplicar reto. 100 vezes x igual a 80 vezes 50. E quanto que é 80 vezes 50? Vou colocar aqui. Ó, 100x é igual a 4.000. 80 vezes 50 é 4.000. 100 tá multiplicando, passa dividindo. Então, corta aqui, corta aqui. Então, ficou 40 minutos. Certo? Então, olha, ficou a lógica certa, né? 80 km por hora, eu ia gastar 50 minutos. Só que como eu aumentei a velocidade, fui para 100, agora eu vou fazer em um menor tempo. Qual é o tempo? 40 minutos. Certo? Ó, então agora tem bastante atenção nesse outro exemplo aqui, que ela não vai envolver apenas duas grandezas, ela vai envolver 3 grandezas. Aí ela tem uma forma diferente de fazer também. Então, presta bastante atenção aqui. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, vamos escrever aqui, ó. Então, eu estou relacionando horas, trabalho em horas por dia. Então, vou escrever as grandezas aqui. E a outra é realizou determinada obra em 20 dias. Então, os operários trabalhando em horas. Aí vai entregar essa hora em certos dias. Então, você tem assim, ó, 8 horas por dia, você entrega a obra em 20 dias. Aí ele falou, ó, se o número de horas de serviço for reduzido para 5, então agora esses operários não vão trabalhar mais 8 horas por dia. Ele vai trabalhar 5 horas por dia. O que vai acontecer com o tempo? X. Monta a setinha. Ó, se eu trabalho mais horas, pensa aí, você tem os operários trabalhando 8 horas por dia. Você vai entregar mais rápido ou mais devagar essa obra? Mais rápido. Então, se você aumenta a quantidade de horas trabalhadas, você diminui os dias de entrega. Certo? Tá vendo? Então, de novo, aqui são grandezas que são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, você vai multiplicar reto. Tá vendo? Então vai ficar 5 vezes x igual a 8 vezes 20. Tá vendo? Que ao invés de você multiplicar cruzado, você está multiplicando reto. Então vai ficar 5 vezes x, ó, 5 vezes x é igual, ó, 8 vezes 2, 16, então dá 160. Então você vai fazer 160 dividido por 5. 160 dividido por 5 dá 32. 32 o quê? Dias. Olha, então, se meus operários estão trabalhando 8 horas por dia, eu entrego em 20 dias. Só que, se eu reduzir o tempo para 5 horas, tá vendo? Olha, eu vou entregar essa obra em quanto tempo? Em 32 dias. Multipliquei reto porque são grandezas inversamente proporcionais. Então, muito cuidado, que a gente acha que regra de 3 é só multiplicar cruzado. Mas não. Você tem que analisar as proporcionalidades. Então, aqui, se aumenta e aumenta,
cruzado. Se uma aumenta e a outra grandeza diminui, inversamente. Olha, esse exemplo aqui, só para os que estão assistindo às aulas, esse exemplo aqui, ele está lá no seu GR8. Então, e ele vai te ajudar você a resolver outros exercícios, tá? Então, anotem aí como eu resolvi a resposta para você já ter uma questão lá no seu GR8. Ó, em uma empresa, 50 funcionários produzem 200 peças trabalhando 5 horas por dia. Então, aqui, ó. Estou relacionando funcionários, eu estou relacionando peças, estou relacionando trabalhos por horas por dia, trabalhando horas por dia. Então, agora eu não tenho mais só duas grandezas, eu tenho três. Olha, eu tenho funcionários, eu tenho peças e eu tenho, né, o tempo em horas. Então, eu estou falando ó, que 50 funcionários, eu vou fazer 200 peças e vou trabalhar 5 horas por dia. Certo? Aí ele fala, se o número de funcionários cair pela metade, ou seja, era 50, caiu pela metade, ficou para 25. E o número de horas de trabalho por dia passar para 8 horas, quantas peças será produzida? X. Aí você vai falar, meu Deus, agora se vou multiplicar reto, cruzado, como que eu vou resolver isso aqui? Calma, você vai fazer o seguinte. Você vai, primeiro, vai analisar as grandezas. Você vai colocar as setinhas lá. Tá vendo aonde tem X? Então, você vai fazer assim, ó. Onde tem X, você vai mostrar aqui, vai sinalizar. E você vai pensar. Olha, se eu aumento a quantidade de peças, tá? Então, você vai começar a pensar assim. Coloca a setinha para cima lá na quantidade de peças. Aí você faz a pergunta. Olha, quanto mais funcionários, eu vou ter mais peças produzidas ou menos peças produzidas? Tá? Olha, assim, esquece esses números, esquece. Olha só as grandezas. Se eu aumento a quantidade de funcionários, eu não vou ter mais peças produzidas? Sim. Ó, então, peças e funcionários são grandezas diretamente proporcionais. Como eu falei, esquece os números lá embaixo. Agora pensa. Olha, se eu aumentar o tempo de horas, se eu aumento o tempo de horas trabalhadas, eu vou ter mais peças ou menos peças? Mais peças. E vice-versa. Então, se você diminui o tempo, diminui a quantidade de peças. Se você diminui a quantidade de funcionários, menos peças você vai ter. Então, aqui se trata das três grandezas diretamente proporcionais. Ó, todas estão para cima. Então, a relação entre essas grandezas é diretamente proporcionais. Aí, o que você vai fazer? Presta atenção aí. Você vai escrever aqui, ó, do jeito que a setinha tá mandando, de baixo para cima, tá vendo? Ó? De baixo para cima. Olha, vai ficar x sobre 20, sobre 200. Tá vendo? De baixo para cima. Escrevi o que tem x, você vai colocar um igual. Tá vendo? Não é peças onde tem x, coloquei um igual. De baixo para cima, ó. De baixo para cima. Como que você vai escrever ali? 8 sobre 5 vezes, o que você tem aqui, ó, de baixo para cima? 25 sobre 50. Então, sempre que você estiver relacionando mais de duas grandezas ali, a gente fala que é regra de 3 composta. Regra de 3 composta. Por que composta? Porque tem mais de uma grandeza. Aí agora, aqui, o que você vai fazer? Vai tentar simplificar e vai tentar resolver aqui. Olha, o 25 com 50 eu consigo simplificar, não consigo? Olha, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Dividir por 25. O 8 com 2 eu também consigo simplificar. 8 dividido por 2 aqui vai dar 4. Tá vendo? Eu tô tentando simplificar ao máximo aqui para ficar uma continha mais fácil. Aí lá em cima sobrou o quê? 4 vezes 1, que dá 4. Lá embaixo ficou 5 vezes nada, né? Que a gente cortou 2, dá 1. Então agora é só a gente multiplicar aqui cruzado.
Tá, aqui eu coloquei 1, mas no caso é 5, né? Acabei de ver aqui, ó, porque sobrou 5 vezes nada. Aí, 5, né? E lá em cima ficou 4 vezes 1. Pronto. Então, agora vai dar certo. Deixa eu arrumar aqui. Colocar mais para baixo. Vai ficar 5 vezes x, que dá 5 vezes x. 200 vezes 4. Olha, 2 vezes 4 é 8, então dá 800. Aí o 5 tá multiplicando, vai passar dividindo. Aí você vai fazer 800 dividido por 5. 800 dividido por 5, que é 160 peças. Certo? Deixa eu colocar um zoom menor aqui. Então, aqui, ó, só... O que eu fiz? Você poderia fazer 8 vezes 25, 5 vezes 50 e ir resolvendo com esses números. O que eu tentei fazer ali? Eu tentei simplificar ao máximo. Eu simplifiquei 25 por 50, certo? Eu dividi aqui por 25, dividi aqui também por 25. Vi que ficou 1 sobre 2. Depois eu simplifiquei o 2 com o 8, aí sobrou 4. Aí ficou 4, aí no caso aqui, né, vai ficar 5, porque sobrou aquele outro 5 ali. Eu tinha colocado aqui 1, mas é porque eu não tinha visto ali o 5, mas ficou um 5. Como que você resolve igualdade de fração? Multiplica cruzado. Então dá 160 peças. Então é isso, pessoal. Agora, tentem resolver lá os exercícios de R8, mandem as suas respostas. Se tiver dúvida, tem os plantões aí, que nós três estamos, né? Eu, a Luísa e a Cristina, estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, pode chamar a gente. Tá? Tchau, até a próxima aula, pessoal.